Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Felipe da disciplina de Educação Física e vamos para mais uma aula dando sequência aos conteúdos. Retomando a aula anterior, nós falamos sobre as principais diferenças entre o jogo e o esporte. Hoje nós vamos dar sequência falando da classificação dos esportes. Vamos descobrir ao decorrer da aula o que é que determina uma modalidade esportiva e quais diferenças caracteriza cada tipo de esporte, ok? Então já adianto, onde nós vamos acompanhar a aula por um vídeo ilustrativo, que ao decorrer dele nós vamos ter conhecimento sobre quais as principais classificações dos esportes. Reunidos na quadra para a aula de Educação Física, o professor diz aos estudantes que antes de praticarem esportes, iriam conversar sobre o que é esporte e pede que alguém arrisque uma definição. Antônio levanta a mão e, sem hesitar, responde que esporte é jogar queimada. Os amigos dão risada, reprovando sua colocação, até que o professor pergunta por que eles acham que queimada não é esporte. Porque não tem regras, uma aluna responde. O professor, então, esclarece que queimada tem regras sim, mas diferente dos esportes, essas regras podem mudar de um lugar para o outro. Já o esporte tem regras fixas e universais, ou seja, a queimada pode ser diferente em vários lugares, mas o basquetebol, por exemplo, é o mesmo em qualquer lugar. Esporte consiste em competições com regras fixas e universais, regulamentado por alguma instituição. O professor, então, pede para que pensem em esporte como duas grandes famílias. Uma dessas famílias é a dos esportes que os adversários não têm interação direta entre si durante a prática, como uma corrida de atletismo. A outra é aquela em que há uma interferência direta nas ações dos adversários, como um jogo de tênis onde, embora não haja contato físico entre os atletas, toda a ação de um jogador implica em uma reação do adversário. As famílias também se ramificam. Os esportes sem interação podem ser divididos em 3 categorias: esportes de marca, de precisão e técnico-combinatórios, também chamados de estéticos. Já os esportes com interação estão em 4 categorias: os esportes de invasão, os de rede divisória ou parede de rebote, os de combate ou luta e os de campo e taco. Esportes de marca são aqueles em que o desempenho dos atletas é baseado em atingir marcas. Tais marcas podem ser de tempo, horas, segundos ou frações de segundos, como a natação, a corrida e o ciclismo. De peso, quilogramas, como levantamento de peso, agachamento ou supino. Ou distância, metros e centímetros, como salto em distância, salto triplo, lançamento de dardo e arremesso de peso. Nos esportes de precisão, o desempenho é medido pela pontaria ao atingir um objeto ou um alvo. É o caso do golfe, tiro esportivo, tiro com arco, boliche e boccia. E o que seriam esportes técnico-combinatórios? Esportes técnico-combinatórios são aqueles em que o desafio está em realizar movimentos com maior grau de complexidade, beleza e sem erros, de acordo com os padrões estabelecidos pela modalidade. São exemplos desse tipo de esporte o skate, a ginástica artística e o nado sincronizado. Vamos agora para a segunda família, a dos esportes de interação e suas 4 divisões. Esportes de invasão, de rede divisória ou parede de rebote, de combate ou luta e de campo e taco. Esportes de invasão são aquelas disputas em que uma equipe precisa manter a posse da bola e invadir o campo do adversário a fim de fazer pontos. E quando está sem a bola, evitar que o adversário faça pontos da mesma maneira. Futebol é um deles, assim como handebol e basquete. Outra divisão é dos esportes de rede divisória ou parede de rebote, como o vôlei, tênis de campo, badminton, peteca e o squash. Nessa categoria de esporte, se arremessa, lança ou se bate na bola ou na peteca em direção à quadra adversária, sobre a rede ou contra uma parede. Algumas dessas categorias esportivas utilizam implemento, tal como a raquete no tênis de campo.
e isso é feito de tal forma que o rival não consiga devolver a bola ou a peteca ou devolva fora do campo adversário, ou pelo menos tenha dificuldade para isso. Já os esportes de combate ou luta são aqueles em que um atleta tenta vencer o outro por meio de toques, desequilíbrios e imobilizações, além de outros movimentos. Para se dar bem neles, é preciso atingir o corpo do adversário ou conseguir algum grau de controle sobre ele, em um determinado espaço, com uma combinação de ações de ataque e defesa. São exemplos o judô, o boxe, o jiu-jitsu e o taekwondo. Por fim, estão os esportes de campo e taco. São aqueles que têm como objetivo rebater a bola o mais longe possível para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância entre elas, e assim somar pontos. Entre essas modalidades estão o softball, beisebol e o cricket.